Vamos dar início, né? Chegou o nosso tempo. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudos e reflexões acerca do nosso livro No Mundo Maior, ele que é a quinta obra dessa série A Vida no Mundo Espiritual, trazida para nós pelo Espírito André Luiz, através das penas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje receberemos a nossa irmã Eva da Conceição, do grupo de Fraternidade Espírita Humberto de Campos, de lá, de Itaperuna, ela que vai nos agradecer essa noite, né, com seus estudos, que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para absorver tudo que nossa irmã trouxe para dividir conosco. Hoje teremos a nossa Rita na harmonização, Brígido na prece inicial e a Yara Baixo na prece final. Com você, Brígido. É comigo, Fernando, Rita. Desculpa, Alô? minha amiga. Pode falar, querida. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos do livro Pastorinho, do Pastorino, 164. Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Que assim seja. Elevemos, então, nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradeçamos. Agradecemos por tudo aquilo que Ele nos proporcionou no dia de hoje. E dissemos, Senhor Jesus, Mestre querido e Mestre amado, obrigado por todo momento que estamos juntos aqui, reunidos em Teu nome, com a permissão do nosso Pai, para realizarmos mais um momento de estudo, mais um momento desta obra maravilhosa de André Luiz, trazida por Chico Xavier, e que a nossa irmã tenha a intuição do seu mentor, a intuição dos bons espíritos para nos proporcionar todos os ensinamentos e que possamos assimilar tudo aquilo para pormos em prática e assim cada vez mais evoluirmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, e nos dá a permissão para iniciarmos esse estudo te dizendo, graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Rita. Obrigado, Graças a Brígido. Deus, que assim seja. Para aqueles nossos irmãos que entraram logo após o início das tarefas, né? Nós estamos recebendo a nossa irmã Eva da Conceição, do grupo de Fraternidade Espírita Humberto de Campos, lá de Itaperuna, que vai apresentar para todos nós o capítulo 7 do livro intitulado Processo Redentor. Mais uma vez, boa noite, Eva. A palavra é sua, minha irmã. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Estamos aí, né, no estudo das obras de André Luiz, No Mundo Maior.
e a gente sabe que essa obra vai falar, né, do socorro espiritual àqueles que têm problemas com os desequilíbrios mentais e psíquicos. Então, o Calderaro e sua equipe trabalham, amparam, ajudam aqueles que estão com dificuldades nessa área, né? E aí, para a gente começar, eu quis fazer um resumo do capítulo, para não ficar lendo, né, direto, porque vai tomar muito tempo. Então, eu fiz um resumo deste capítulo 7, que André Luiz é convidado por Calderaro para mais uma missão. Agora ia ao encontro de um menino de 8 anos, enfermo que inspirava piedade, magro, doentinho, paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz. Ele não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Em seu campo cumpre severa pena, lavrada em verdade por ele próprio, encadeada há mais de 2 séculos, e a sua mãezinha, de menos de 30 anos, prendem-se um ao outro mutuamente, né, por grilhões de graves compromissos. Eu achei interessante de fazer a conta desses 2 séculos, né, do tempo em que André Luiz escreveu essa obra, 200 anos atrás. Então, vai bater lá com a Guerra Francesa, né, com a Revolução, e nós sabemos, de acordo com as obras que nós lemos, de quanta injustiça, né, de quanta maldade, de quantas pessoas que usaram do poder, da força, das facilidades, para poder prejudicar o outro, para tomar os bens dos outros, mandar matar. Então, esse nosso companheirinho, que hoje tem, né? Hoje, na época em que André Luiz escreveu, tinha 8 anos, e Calderaro vem apresentando como aquele de há 2 séculos atrás que fazia atrocidades, né? E, então, essa ligação dele com a mãe vem de muito tempo atrás. Só que ela, num exercício de humildade, de sacrifício, aceitou trazê-lo, um espírito endividado com a lei divina, aceitou trazê-lo para, com o amor que ela teria por ele, ela poder fazer com que ele se libertasse dessa prisão em que ele tinha. E junto com ele, então, depois de séculos, né, de sofrimento, ele fala, data de mais ou menos 100 anos de sofrimento, de lutas, de angústias, ele chegou no momento em que, de acordo com esta encarnação, de acordo com como fosse essa encarnação, ele seria libertado das amarras do passado, das algemas que o prendiam ao passado. E, junto com ele, iriam também ser agraciados os 2 verdugos que tinham poder sobre ele e faziam com que ele não conseguisse se locomover, ele não conseguisse falar palavras e etc. E Calderaro, em certo momento, ele diz que o caso dele não é uma doença trazida pela atualidade, né? Pelo momento atual dele lá. Assim como, por exemplo, nós tivemos doenças como a sífilis, lá na época, e até que ele cita, mas também nós temos hoje a Covid e outras tantas, que acabam, pelas escolhas do agora, acabam prejudicando a mente, o psiquismo da pessoa. O dele já era, antes dele reencarnar, já estava lesado por causa de tantos acertos de contas, digamos assim, né? Daqueles que foram prejudicados por ele lá atrás e que cobravam dele. E aí, com o passar dos tempos, vários foram desistindo dessa cobrança, dessa vingança, e, no final das contas, nessa encarnação que poderia ser o alívio das suas dores, o libertar, né, da prisão,
estavam dois companheiros do passado. Eu sempre gosto de falar que os obsessores não são tão maus, nem as vítimas não são tão santas, né? Então, se os obsessores de agora, os obsessores dele no momento em que foi escrito o livro, eles no passado foram nossos companheiros. E em algum momento nós os deixamos e resolvemos buscar outros caminhos. E eles não conseguiram buscar esse outro caminho. E ficaram cristalizados na dor da derrota, na dor do prejuízo, na dor até de uma ligação que eles se sentiram traídos. E com isso, cristalizados na dor, eles voltam à nossa presença, né? Nos acham de alguma forma, e aí eles vêm cobrar as dívidas do passado, colocando em xeque se nós realmente soubemos nos transformar, nos melhorar. E aí a gente sabe que nas mesas mediúnicas tem muitos espíritos que falam: vocês estão falando dela? Isso não é nada, isso é uma máscara. Por dentro, vocês não estão vendo, mas ela é má, ela é isso, ela é aquilo, a pessoa em questão. Então, essa ligação entre os três, entre o menino e os dois verdugos, e até mesmo junto com a mãe. Porque a mãe, em dado momento, o Calderaro falou que a mãe desse menino, e aí, como irmãos, ela ia mostrar o poder do amor, fazê-los sentir amor por aquele irmão que na época estava paralítico. E aí, através desse amor que a mãe ensina para esses dois verdugos, eles vão, como da lei, né? Eles vão cobrir a multidão de pecados com amor. E é só assim que esse menino de 8 anos vai se sentir liberto da vingança, da prisão, e vai vencer essa etapa. Eu sempre gosto de pensar que, assim, quando nós olhamos as pessoas que estão muito doentes, que passam por doenças difíceis, para a família é sempre muito difícil, né? É dolorido a gente ver um ente querido nosso doído, né? Sofrendo. E aí a gente precisa, nós que somos espíritas, que temos algo mais, enxergamos algo mais, que a espiritualidade nos trouxe algo mais, até mesmo no sentido de responsabilidade com aquilo que nós estamos sabendo. Porque se nós conhecemos e não sabemos usar, melhor seria que não conhecesse, né? Então, nesse sentido, é que nós precisamos ter um outro olhar. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter cuidado como falar com quem não é espírita. Porque nós entendemos assim, nós enxergamos assim, mas muitos outros que não são da nossa religião não enxergam assim. Então, se nós chegarmos perto da pessoa e falarmos, por exemplo, para um católico ou para um evangélico, de que isso é assim mesmo, que ele tem que se resignar, que o espírito está resgatando débitos do passado e tal, isso não vai soar bem, isso não vai dar certo, né? Então, precisamos saber como dosar o conhecimento que nós temos para falar com o outro. Mas entre nós, de acordo com os nossos estudos, os nossos conhecimentos, nós sabemos que as doenças, elas têm causas atuais ou causas passadas, né? As causas atuais são consequências dos nossos atos, fugindo à lei divina nesta encarnação. Já que quando não for explicado por esta encarnação, aí nós vamos buscar as causas nas encarnações passadas. Esse é o caso desse menino. E o nosso olhar muda, não é? Quando nós vemos, por exemplo, nós encontramos com alguém que seja deficiente físico ou deficiente mental, e etc., etc., nós deveremos ter um olhar não de pena, mas de empatia, de compaixão, não é? Porque é um espírito muito endividado, assim como todos nós temos as nossas dívidas, mas
que, se ele vencer esta etapa, é onde ele está cadeirante, onde ele está acamado, onde ele está com dificuldade mental, né? Se ele conseguir vencer isso com menos revolta, com mais resignação, ele vai estar se liberando das amarras do passado e vai galgar um patamar a mais na sua evolução. Então, é nesse sentido que o nosso olhar passa a ser um olhar diferenciado daqueles que são colocados como os diferentes, né? Os especiais e outros nomes que nós colocamos. Então, essa lição que vem para nós, trazida por André Luiz, é uma lição que nos mostra o caso em si. Calderaro trabalha este caso, mas nos traz lição para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então, esse é o resumo do que aconteceu. Calderaro chamou André Luiz para fazer uma visita a uma residência humilde, mas com um jardim lindo na frente, mostrando a sensibilidade das pessoas que moravam ali, e narrou para o André Luiz as dificuldades, o sofrimento do menino, mas que estava indo naquele local, porque existia um pedido, existia uma prece, alguém estava fazendo uma oração para que eles lá estivessem, porque ela estava, no caso, a mãe, que fazia a oração diária, né? Então, nessa oração diária, nós podemos fazer equivalência com o culto, né? Culto do Evangelho no lar, que, primeiramente, é colocado que devemos fazer uma vez por semana, mas muitas pessoas acabam fazendo diariamente. Se uma vez por semana já faz com que o nosso lar esteja iluminado, imagina uma vez por dia, não é? Então, ela fazia o culto no lar e ela pedia ajuda, porque ela não estava suportando, né, essa tarefa que, com certeza, é difícil de poder cuidar de uma pessoa totalmente dependente dela, né? Ia de encontro às aspirações dela de família, ia de encontro à vontade que ela tinha de sair com o filho, de mostrar para as outras mulheres que também tinham seus filhos e que estavam lá com plena saúde, e ela não tinha como levar o dela, porque o dela não tinha condição. Então, nesse sentido, Calderaro começa a tecer comentários sobre o porquê que esse menino de 8 anos, que poderia estar formoso e feliz, estava naquela condição. E ele mostra para nós a condição desse menino. E eu acho interessante que, quando ele narra, nós criamos no nosso imaginário, né, como deveria ser esse garoto, né, doente, paralítico. E aí vem André Luiz e ainda fala mais, né? Fala que ele parecia um símil mais elevado, né? Evoluído, digamos assim. Então, a gente imagina a cena com aquele menino. E eu achei interessante que tem uma parte onde ele fala que os verdugos eram vistos como se fossem duendes. E Calderaro fala isso, né? São duendes, mas eles são também filhos de Deus e também vão passar pela reparação daquilo que foi feito lá atrás, e que, com certeza, eles também serão liberados dessas prisões, dessas algemas que os prendiam junto ao menino, né? Então, nesse sentido, nós podemos refletir em várias situações. Eu marquei algumas, e aí eu vou combinar com vocês, vou falar de algumas, nós estamos 8h20, né? Eu vou falar algumas, mas eu vou deixar uns 20 minutos para a gente conversar. Eu gosto muito de dialogar. Então, eu vou falar de algumas que me chamou mais atenção, porque quando nós fazemos uma leitura, para um
uma situação chama atenção, para outro, é outra situação que chama atenção, que é de acordo com o nosso olhar, de acordo com o nosso viver, de acordo com a nossa... Né? E eu achei muitas coisas, né? Mas como eu quero compartilhar com vocês, conversar, dialogar, eu vou falar de algumas, e aí vocês fiquem à vontade para comentar sobre outras coisas, tá bom assim? Então, eu vou até 8h40, e de 8h40 até o final nós vamos dialogar. Fiquem à vontade. Então, eu comecei trabalhando a rede de amparo espiritual, porque vem muito ao encontro das nossas conversas, dos nossos estudos e da confirmação, da certeza de que nós precisamos ter, de que nós somos amparados espiritualmente. Nós temos uma rede de proteção espiritual. Eu vejo que esses, Calderaro e sua equipe, eles eram responsáveis, né, se procuravam ajudar aqueles que estavam desequilibrados, mas a ajuda espiritual é para todos. E ela se dá para todos. Mas como que nós precisamos, o que nós precisamos fazer para receber essa ajuda? Então, ele coloca como ponto principal e necessário para essa ajuda o nosso pedido, a nossa prece. E ele coloca que a prece pode tanto ser feita do mundo espiritual superior, mais elevado, mas como também aquela prece lá do submundo, de arrependimento, de dor, de vontade de realmente sair daquela situação. Então, tanto a ajuda espiritual vai para o planeta Terra no sentido físico, mas também vai nos submundos espirituais, buscar aqueles que se embrenharam na lama, né? Dos vícios, do ódio, e etc., e vai ajudá-los também. E aí agora eu estou lembrando, né, do filme que nós vimos, o último filme, Nosso Lar 2, o quanto que aquele protetor foi lá mesmo para ajudar aquele médium que se perdeu. Então, esse amparo espiritual nós temos que ter a certeza de ter. E quando eu falo em amparo espiritual, eu falo dos nossos amigos que ficaram no mundo espiritual, nossos familiares, mas principalmente do nosso anjo guardião. Nós temos junto a nós um espírito que firmou um compromisso conosco de estar sempre junto a nós, nos ajudando, nos orientando, nos mostrando qual é o caminho e nos ajudando a levantar quando nós caímos. Os amigos espirituais, muitas das vezes, nos deixam cair, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas nem caídos, eles deixam de estar junto conosco, nos amparando, nos ajudando a levantar. Então, essa rede de amparo espiritual, e aí nós temos a rede de amparo mais específica, que é a rede de amparo que Calderaro e sua equipe fazem. Né? Outra coisa que eu achei interessante foi ele falar do tríplice aspecto da ajuda espiritual. E aí, esse tríplice aspecto vem ao encontro do tríplice aspecto da doutrina espírita. Né? Quando Calderaro fala desse tríplice aspecto, ele não está falando apenas para os espíritas, porque a ajuda que ele nos dá, né, especificamente, não depende da religião, depende da religiosidade da pessoa que está pedindo, porque a religião é rótulo, e muitas das vezes a religião não consegue atingir aquilo que precisa ser atingido. Então, não é pelo rótulo que vem a ajuda dos amigos espirituais, e sim pela religiosidade, pela sinceridade do pedido, da oração. Devemos agradecer, devemos louvar, mas também devemos pedir. Mas que nós possamos saber pedir, porque muitas das vezes a gente pede coisas que, para nós, é um ledo engano, para nós é só ilusão. E aí a coisa não acontece, e nós achamos que não fomos ajudados.
Então, nesse sentido que ele fala da importância da oração e do tríplice aspecto da ajuda. Então, a ajuda vem através da ciência, como ele fala, enriquecendo os valores intelectuais. Vem da filosofia, de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Então, vamos lá. A ciência vai falar da parte física, vai cuidar do organismo físico, não é? Das células, dos problemas que envolvem o nosso corpo físico. A filosofia traz para nós o sentido para a vida. Por isso que ele fala da questão dos valores intelectuais. Quer dizer, nós, através do conhecimento, através do entendimento do porquê da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui na Terra, essas perguntas a filosofia responde. E a filosofia espírita responde mais ainda para nós, não é? E aí vem a religião, porque a religião, como ele fala, é tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma. Então, para que o espírito evolua, é necessário que ele trabalhe tanto a parte de conhecimento, a intelectual, mas também da parte moral. E a religião deveria ser esse roteiro de vida, né? Essa seta indicando qual é o caminho, porque nós sabemos qual é o caminho para a nossa evolução. Respeitar a lei divina e seguir o caminho que Cristo deixou para nós. Porque Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nesse sentido, precisamos cuidar para, mais do que nos dizermos espíritas, católicos, evangélicos, nós termos a ligação com Deus, o religar, não é? Religião, religar, estarmos ligados, conectados com Deus. Então, há necessário disso. E aí, por que a religião se torna mais difícil? Porque há necessidade da renúncia. E nós, como espíritos imperfeitos que somos, ainda no segundo patamar evolutivo, achamos muito difícil renunciar às coisas da matéria e prestar atenção e cuidar mais das coisas do espírito. Por isso que a religião em si não nos leva a nada, mas a religiosidade nos leva, não é? Também eu pensei na questão de quando se olha para o garoto com aquele aspecto, imagina-se que houve um retorno, né? uma paralisação, ou até mesmo ele voltando um passo atrás na sua evolução do jeito que ele estava ali. E aí Calderaro nos mostra que só Calderaro não, né? Nós sabemos pela literatura espírita que a gente não evolui espiritualmente falando. A nossa evolução ela é contínua, ela é gradativa, ela é permanente. Acelerado, te passo mais acelerado, te passo menos acelerado, mas a evolução se dá. Então, essa involução é mais no sentido do corpo físico. Aí sim, né? Como ele disse, o aspecto dele parecia um aspecto mais animalesco. E aí a gente pode dizer, nossa, não, ele retroagiu. Ele não retroagiu. Apenas o corpo físico, do jeito que estava, ia impedir que a vontade do espírito fizesse com que ele continuasse fazendo, errando, e também aquele aspecto, ele é consequência de atos negativos do passado, que foram fazendo com que o seu perispírito ficasse todo manchado, todo perturbado, e havia a necessidade, então, de estar naquele corpo, né, para que ele pudesse resplandecer. Quando eu vi isso aí, eu fiquei pensando na lagarta, né? E na borboleta. A linda borboleta foi uma lagarta, que para muitos é meio horripilante, não é? Mas depois da transformação, depois dela ficar preso naquele casulo, ela vai ser
uma linda borboleta. E nós seremos, então, lindas borboletas quando sairmos do nosso casulo, seja a dificuldade que nós tivermos para passar, mas com certeza nós iremos vencer, iremos virar uma linda borboleta, assim como esse menino que depois de passar por essa encarnação com tantas dificuldades físicas, mas abraçado, aninhado, acariciado, acalentado por aquela mãe que se dispôs a trazê-lo para junto de si e ainda dispôs trazer os outros parceiros do passado como irmãos, ele irá se libertar e irá ser uma linda borboleta. Não é? Deixa eu ver quantas horas. Já tenho 10 minutinhos. Daí que daqui a pouco nós vamos conversar. Vamos ver o que mais que eu marquei para a gente poder falar um pouco mais. A questão do pensamento, que aí traz para nós essa ideia, os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles que ele lá, né, deliberou ofender, e aí a gente traz para nós. Como nós estamos, ao ver esse caso, como nós estamos agindo? Será que a revolta, o sentimento de vingança, ainda está dentro de nós? Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas com destino à perfeição. Nós já saímos do mundo primitivo, mas a primitividade ainda está dentro de nós em alguns momentos. E em alguns momentos é importante que essa primitividade esteja dentro de nós, até mesmo para nos resguardar de perigos maiores. Mas, levando essa primitividade para o lado negativo, nós temos, sim, os vícios e as dificuldades dentro de nós. E nós precisamos reconhecer isso o mais rápido possível, para que a gente não precise passar por todas as agruras de que esse menino passou. Ou talvez nós estejamos plantando para colher depois, e esse menino, ele plantou, né, o espírito que agora estava preso a este corpo físico de menino, ele plantou, né? Ele plantou a revolta, a vingança, o poder, o orgulho, a vontade de ter tudo. E a gente traz essas dificuldades dele para nós, para que a gente possa refletir um pouco sobre nós. Não é o outro que vai falar para nós qual é o vício que nós precisamos exterminar. Nós é que temos que reconhecer. Temos que reconhecer que nós já temos qualidades. Sim, esse espírito que está passando por todas essas dificuldades, algumas qualidades ele já adquiriu. Só que ele não tem condição, nesse momento, de deixar que essas qualidades falem mais. E aí as qualidades estão num grau de 0 a 10, né? As qualidades estavam embotadas. E nós? Como nós nos daremos pontuação para nós mesmos em relação às qualidades adquiridas e os vícios que estão dentro de nós, que nenhuma outra pessoa vê, mas que nós precisamos ver? Então, precisamos dar valor às qualidades adquiridas, mas precisamos prestar atenção nos vícios que ainda nos cegam os olhos. Não é? E eu gostei dessa palavra aqui, porque essa palavra aqui é uma palavra que vem muito traz muito de nós, é a culpa. Quando ele fala a culpa compele a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado. Está falando dele e está falando de nós. Compele a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Então, e nós? Estamos ainda nos deixando levar pela culpa? A culpa resolve? A culpa vai melhorar a nossa vida? Se nós reconhecermos que nós tivemos dificuldades no passado, nós trazemos ainda os vícios do homem velho que habita dentro de nós, esse reconhecimento vai nos trazer culpa ou vai nos trazer vontade
de melhorar, vontade de progredir a cada dia. Nós precisamos disso, de deixar a vontade falar mais alto, de, através da vontade, ir para a ação e nos liberarmos das amarras do passado o mais rápido que pudermos. Então, eu achei muito interessante. Aí ele fala assim, todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Que lei é essa? Da lei divina. Né? Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. E o homem só é feliz, está lá no Livro dos Espíritos, né? O homem não é feliz porque foge à lei divina. Então, nós precisamos nos analisar e ver o quanto nós ainda estamos fugindo da lei divina. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam com facilidade. A gente queria ter uma vida, né? Queria ter uma vida de rainha, de rei, queria ter uma vida em que pudesse ficar passeando, e nós não viemos à Terra a passeio. Ele mesmo vem e nos fala, do menino, e fala de nós. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto enquanto peregrinarmos na crosta planetária. É repositório de forças vivas. Então, as nossas ações de hoje, elas são levadas, nós agimos de acordo com o que está em nosso consciente. Aí eu falo que eu gosto de brincar assim, quer ver o quanto de primitivo tem dentro de nós? Estamos com uma unha machucada e alguém vem e pisa na nossa unha. A primeira reação é a que fala de nós. E aí, com essa fala, vamos conversar um pouquinho. Quem é que quer falar sobre isso? Qual a primeira reação quando pisam numa unha machucada? Tem aquele Geralmente Abre o acontece isso, né, microfone. Eva? E geralmente acontece isso, né? Quando a unha está machucada, geralmente todo mundo pisa na. Parece que é o desafio. Mas, Eva, eu adorei seu estudo, né? Muito obrigado. Eu achei interessante nesse capítulo, Saber não. aliás, esse capítulo todo é maravilhoso, né? Mas uma coisa interessante, né? Que nos capítulos anteriores, num caso lá de duas pessoas de uma inimizade, eles tiveram interferência, né, da Cipriana, né? Acho que é o nome, né? Aí nesse agora, André Luiz perguntou se não ia chamar. Ele falou assim, não, porque nesse caso tem amor envolvido, né? A mãe tinha amor pelo filho. Ela orava constantemente. Então a coisa fica com mais leveza da equipe espiritual atuar, né? Tem campo, conforme você falou, tem rede, né? Que eles podem, né, prestar esse serviço com mais segurança, com mais profundidade. Você vê que ela ficou, né, meio triste na hora que o Calderaro estava na casa dela, mas ela trazia o conhecimento dentro dela, porque foi um momento de tristeza, Calderaro levou para ela as vibrações elevadas de amor, de carinho, mostrando para ela, falando de coração para coração, de alma para alma, e aí, depois disso, ela se fortaleceu e ela entendeu o que era. Ela entendeu porque ela já tinha conhecimento. Então, ela aliou o conhecimento, a boa vontade e ao amor. Então, ela conseguiu essas forças porque ela já tinha essas forças dentro dela, né? E quanto ao encravada, minha filha, Nossa Senhora, sobe tudo à tona, passado e de todos os passados. É. Ô, Eva, eu gostei muito da parte em que o Calderaro faz aquela análise dos três andares, que é colocado no capítulos anteriores, sobre os três andares na mente, que tem o porão, em que a gente traz
nossos vícios, né? Nossas mazelas, nosso pretérito, né? Toda a nossa história, não só vícios e mazela, mas toda a nossa história. Mas, como você bem colocou, nós estamos no segundo estágio, então nós estamos mais viciosos, né? Mais perto do ponto de origem do que do ponto que iremos chegar, que é o nosso destino, né? Da evolução. E o andar da consciência, né? Que seria o presente, e o superior, que é o das realizações superiores, daquilo que a gente projeta, daquele conhecimento, como você bem colocou, que a gente já tem e que a gente precisa elevar o nosso espírito para nos mantermos nesse patamar elevado, ao encontro da espiritualidade pronta a nos ajudar, dessa rede de apoio, como você bem colocou. E é justamente por conta do passado delituoso desse espírito que ele se mantém no porão, ele se mantém na base, né? Ele se mantém na culpa, né? Preso à culpa. E esses irmãos que estão assediando, que ainda não o perdoaram, faz com que ele fique cada vez mais preso a esse porão, né? Então, quando ele fala que, né, do castelo das noções superiores, em que vão se batendo no campo do esforço presente, né? Compelindo a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos destinos. Então, eu achei muito profunda essa análise do Calderaro nessa nossa culpa. E porque a culpa traz um processo até de autopunição. Através da culpa, a gente acaba ficando realmente nesse lodo, nesse porão, né? A gente se mantém preso a isso, que era até o motivo dele estar num corpo tão comprometido, não podendo falar, não podendo se expressar. Desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não. É que eu só ia falar que essa questão da culpa, ele não só ele se embota, né? Mas ele abre a brecha Sim. para a obsessão. Então, Sim. os obsessores, eles se alimentam da culpa que ele sente. Exato. Né? Então, ele, é como você falou, é como se ele aceitasse a obsessão como uma autopunição por tudo que ele tinha feito. Então, acaba virando uma simbiose, né? Porque se juntam esses companheiros que querem se vingar, e muitas das vezes, nós que não estamos nesse tipo de coisa, muitas das vezes a gente não consegue ir à frente e a gente coloca a culpa no lado primitivo que a gente ainda tem e tal, mas isso não é mais justificativo, porque se a gente está se deixando para esse lado primitivo, para a negatividade, isso é uma falha nossa, porque nós já saímos do mundo primitivo. Né? Fala alguma coisa? A gente tem aqui no Fraternal, Eva, um grupo que faz visita às pessoas doentes que não podem ir ao Fraternal. Nós visitamos um garoto, né, que ele não anda, não fala, não enxerga, né, tem um tipo de retardamento. Esse garoto foi adotado. Na época, a mãe dele, que o adotou, ela estava grávida. E meu filho nasceu e morreu. E ela ficou tão enlouquecida que ela falou que só saía da maternidade com uma criança, que ela não saía da maternidade sem uma criança. Aí os médicos falaram assim: só tem uma criança aqui, mas se ela não vai querer. Ela falou assim: por quê? Eu quero ver. Aí viu o garoto totalmente deformado, todo cheio desses problemas. Ela adotou a criança. E o garoto hoje já deve ter com 50 e poucos anos, né? E com toda deficiência, você chega lá para dar passe nele, faz um carinho, faz um toque, alguma coisa do gênero, o garoto abre um sorriso, né? Assim, uma atitude de receptividade. E a mãe e o pai que o adotaram desencarnaram. Então a irmã assumiu o papel de mãe com todo amor e carinho. Aí, quando eu estava lendo esse capítulo, eu estava lembrando muito desse menino, o carinho que a família cuida dele,
isso está ajudando esse processo de resgate, né? Que com certeza, né, é para todo o entorno, né? A família toda, né? Tá tudo em tudo. Eu acho interessante quando a gente faz essas visitas, né? A gente sai tão energizado da visita, né? A gente vai para levar boas energias e sai energizados. Então, quando esses espíritos não estão manifestando revolta, né? Não estão, a gente vê que eles estão bem da dificuldade, né? Há necessidade da prova, da expiação, mas não há necessidade do sofrimento por passar por esse tipo de prova, né? Eu tenho a minha mãe, ela teve mal de Alzheimer e 7 anos depois desencarnou, e há pouco tempo ela mandou uma mensagem espiritual e ela disse o quanto que ela agradecia pelo tempo que ela passou com essa doença, da necessidade que ela tinha de passar por isso. E a gente olha e a gente não consegue ver o lado espiritual das doenças. E, Eva, eu estou com esse livro aqui, O Cérebro Triuno, né, que nesse assunto que você estava debatendo com a Helena, né, sobre as 3 andares da casa, em que eles terminam nessa análise dos 3 andares, os médicos, né, da AME Brasil, voltam na seguinte colocação. Na sequência do aprendizado, André Luiz indaga a Calderaro sobre o interesse em questão, né? O cérebro de um desencarnado seria também suscetível a adoecer, né? A pergunta, né? Aí ele bota, sabia ele que no mundo carnal a substância cinzenta, essa que está no capítulo, né? Envolvendo ali o nosso irmão, podia ser acometida pelos tumores, pelas hemorragias, mas na esfera nova que a morte o conduzia, que nos fenômenos móvel acenderia na mente. E ele diz que aqui no livro que esses tumores, essas doenças malignas que muito se apresentam no corpo físico, são essas visitas que nós vamos fazer lá ao porão e vamos moldando o nosso perispírito de forma que o corpo adoece com aquela modelagem que nós fazemos, imputamos ao perispírito. Então, à medida que a mente, a casa mental, a mente adoece, né, que a mente fixa em determinadas coisas, até mesmo nós encarnados no presente momento, muitas doenças dessas que surgem, né, que nós falamos muitas vezes do nada, é o próprio pensamento do encarnado que vai modelando no perispírito através da vontade, e quando vê ali surge a doença e ele se rebela contra as leis que regem o universo. Verdade. Uma vez um mentor espiritual da nossa casa falou para nós que nós não temos noção de quantas e quantas pessoas que desencarnam com um infarto e que não era a hora, que existiam infartos necessários, né, dentro da programação, mas que a maioria dos que chegam ao mundo espiritual não era a hora deles ir. Isso é muita responsabilidade para nós, né? Muito. Sim, sim. É muito complicado a nossa mente, né? O nosso pensamento, ele está sempre produzindo, sempre fabricando, né? E nós não temos o cuidado de pensar. Eu gostei também de uma parte que você narrou sobre aquele sofrimento ali que quando a gente lê o capítulo, né? E lá, quando você vai verificar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, em que nas causas atuais das aflições, nós vamos lá no item 5, e ele fala que a lei atinge certas faltas e as pune, né?
então dizer que o condenado sofre as consequências do que as faz. Então, ele vai dizer que as leis aqui na terra vai ali atingir aquela falta que o homem comete. Mas aquelas a qual nós não vemos, né, e praticamos, que são aqueles delitos que procedem do pensamento, do ódio, da raiva e do rancor, nós também estamos infringindo uma lei, que é a lei que rege o universo, que é a lei de Deus. E que nós mesmos, né, que estamos imersos nessa lei, nós vamos ter que resgatar através desse sofrimento que nós mesmos infligimos a nós mesmos. E daí eu casei com o capítulo, porque tem a hora em que aquela mãe leva o pensamento para o alto, né? Em que Calderário vai analisar ali com o André Luiz o momento em que ela eleva ali, que ela está perguntando, fazendo aquelas questões a Deus, por que o filho, por que ela no casamento nasce aquela criatura tão desfigurada, né? E Calderário vai ali e começa a se aproximar e vai mudando a forma dela ver as coisas que nos está presente no nosso dia a dia e que muitas vezes nós fazemos aquelas mesmas questões que a mãe do garoto está fazendo, né? Por que isso, por que daquilo, e a gente não analisa as leis de Deus, né? A gente analisa as leis do homem, mas quando a gente começa a analisar que quando Deus cria o universo e suas leis, ela está ali e nós não somos perguntados, Fernando, você gostou dessa lei? Igual a lei do homem, que se abre uma brechinha, né? Para que a gente dê uma escapada. Não, ela está ali, todos nós temos que responder aquilo que nós infringimos a essa lei, né? E a pena é sempre correlata com o delito em que você cometeu. E você vê que, em virtude de todo aquele abuso que ele praticou, quando nós trazemos a narrativa para dentro do aprendizado espírita, ela está em conformidade com a lei. Com certeza. Não Mas é isso? e tanto em conformidade com a lei, é que no finalzinho do capítulo ele ainda deixou um ensinamento muito claro para a gente em relação ao sofrimento, ao ver o sofrimento do outro, quando ele cita a questão da eutanásia, que nós, quando olhamos alguém deformado, alguém com muito sofrimento, a gente pensa, né, que melhor seria ele não estar aqui, tal. E aí muitos estão aí propagando, né, buscando trazer para a legalidade a questão da eutanásia. E a eutanásia nada mais é do que um crime cometido por aqueles que dizem amar as pessoas, amar os seus entes queridos. Mas quando ele procura liberar, né, a própria pessoa para a pessoa que quer a eutanásia, é um suicídio. E para aqueles que querem fazer a eutanásia, é um crime. Eu falo isso assim, no sentido de que quando a minha mãe, né, teve o mal de Alzheimer e tal, e quando ela, no finalzinho, que ela não tinha condição, e ela puxava a sonda digestiva e tal, e teve que ficar amarrada à cama, porque era uma luta, aquela bendita daquela sonda digestiva, então ela ficou os últimos meses amarrada na grade da cama. E aí eu, quando chegava para conversar, para fazer as coisas, quando eu ia ajudar, eu não tinha coragem de amarrar, não. Eu deixava por conta dos outros para fazer a amarração. E aí ficava naquela questão assim, meu Deus, será que o melhor é ela ficar aqui ou ela ir embora? E aí é aquela indagação que a mãezinha fez, né? Estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo que a gente fazia essa pergunta, vinha logo a resposta para nós, né? Não só do nosso conhecimento, mas também da ajuda espiritual. E aí, quando anos mais tarde ela mandou uma mensagem falando da importância de ter passado por aquilo,
mais uma lição de vida para nós. Então, a questão da eutanásia, temos que bater sempre nessa tecla. Se alguém quiser que os médicos façam a eutanásia, ela estará cometendo suicídio. E os entes queridos que quiserem que os médicos façam a eutanásia estão virando criminosos. Por amor, não podemos usar essa palavra para esse tipo de atitude. Então, que Deus abençoe, né, aqueles que passam por isso. A gente sabe o quanto que é difícil, a gente tem empatia, né, por aqueles que passam por essas dificuldades, os entes queridos que lutam com essas dificuldades, mas a gente sempre vê que eles estão com fé, com força espiritual para vencer, né? Então, é aprender com eles, porque se eles se dispuseram a passar por essa prova, né? Essa expiação, que é tão difícil aos nossos olhos, que será de nós, que não temos esse tipo de prova, né? E tem a questão da rede, né, Eva? Porque todos nós que passamos por essas dificuldades estamos na rede, né? Você, quando falou essa questão da rede, eu me lembrei de Jesus, quando ele foi em busca de Judas, né? Para ajudar Judas, para resgatar Judas, que estava numa condição bastante de autopunição, de autoflagelação pelo erro que cometeu, né? Então, essa sua reflexão sobre a rede foi maravilhosa, porque realmente nós nunca estamos sozinhos, né? No capítulo, no início, tem uma frase que me chamou a atenção quando o Calderaro fala com André Luiz, quer ver? Eu vou achar aqui, quando ele diz assim: a vasta escola terrestre exige incessantemente e complexa colaboração espiritual. Então, a Terra é o planeta escola, mas o mundo espiritual está sempre colaborando conosco, né? Com a energia, com a vibração, com as orientações. Basta que, mesmo quando a gente está rebelde, quando a gente não se abre para essa ajuda, a ajuda acontece. Não de forma eficaz, como quando a gente se abre, mas a ajuda está sempre presente, né? O mundo espiritual está sempre nos auxiliando. Eu Ele achei ainda muito... cita a parte que ele cita, que os irmãos superiores ajudando os inferiores, né? Sim. Eu acho muito Isso. interessante a questão, que faz parte da nossa evolução. Às vezes a gente fala assim, ah, não, vou levar essa mala, né, entre aspas, até o final da encarnação, porque senão eu vou ter que voltar na outra. Ou então as pessoas falam isso para nós. Tem que levar até o final da vida, senão na outra encarnação você vai ter que voltar com ele ou com ela. Mas aí a gente pensa, se a gente trabalhar aí essa questão, se nós trabalharmos na nossa cabeça, porque não tem a necessidade de estar perto fisicamente para a gente aprender a trabalhar os nossos sentimentos em relação ao outro. E aí, se a gente trabalhar esses sentimentos, nós vamos querer, não é por necessidade, por sentença, não. Nós vamos querer viver a outra vida, voltar na outra vida com o outro, porque nós transformamos aquela discordância, aquela mágoa, qualquer coisa negativa que sentimos, nós transformamos em amor. Então, que bom será se nós quisermos, na outra encarnação, voltar junto com aqueles que nessa encarnação nós tivemos dificuldades, né? Então, não tem que ser uma sentença, tem até que ser um ideal, voltar sem esse problema todo que passar, né? Então, acho isso muito interessante. E os irmãos superiores ajudando os inferiores. Nós estamos ajudando a outros que estão ao nosso, né, atrás de nós, mas não no sentido de vaidade. Não é isso. Mas é no sentido de que, realmente, se nós já galgamos um patamar, existe gente atrás de nós. Assim como à nossa frente nós temos aqueles que nós temos como referência,
nós somos referências para quem está atrás de nós. Que tipo de referência nós estamos sendo? Uma referência positiva ou negativa? Estamos estendendo a mão ou estamos encolhendo a mão porque eu vou subir e você não? Né? Eu vou subir esse degrau sozinho e você não. Então, é os de cima, do degrau de cima, ajudando quem está no degrau de baixo. E aí, nessa corrente, nós vamos seguindo à frente na evolução. Maravilha. Muito Temos bom. aí temos aí 1 minuto. Nancy quer falar alguma coisa, Nancy? Muito bom o estudo. Muito obrigada, Eva. Eu só sintetizando o capítulo todo, apesar de você ter feito uma retórica muito boa, eu entendi o seguinte, que a ajuda de Calderaro e André Luiz era exatamente para fortalecer essa mãe, para ela poder levar até o fim a sua missão, né? Não se tratava de ajudar a criança, porque ele não poderia receber nenhum tipo de ajuda naquele momento, mas ela, fortalecida, poderia ajudá-lo, fazendo com que ele tivesse paz, pelo menos tivesse paz, sentindo o amor, que ele diz aqui, né? Que o amor é o essencial. Então, ela conseguindo, sendo ajudada, ela poderia transmitir esse amor e esse amor poderia, de alguma forma, ajudá-la. Mas só o amor materno, né? A disposição que ela tinha. Então, eu sintetizei o capítulo todo nesse sentido, de que a importância do Calderaro e o André Luiz estarem ali não era para fazer nenhum milagre, não era para simplificar essa tortura que o menino estava passando, mas sim para fortalecer a mãe. E a gente percebe isso em muitos casos, né? Que a gente tem conhecimento das pessoas que cuidam, porque não é fácil cuidar de uma pessoa doente, ou uma pessoa com Alzheimer, ou uma criança deficiente, seja lá o que for. Mas nós percebemos que as pessoas que são designadas para isso, na sua grande maioria, elas têm uma força interior muito grande. E essa força provém da oração, do mérito, né? Mas da oração e da ajuda do plano espiritual. Como você mesmo disse, embora a gente não perceba, mas eles estão sempre, sempre do nosso lado. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Eva, né? Pelo estudo, pelo carinho, pelas palavras amigas que trouxe conosco. E esperamos contar com você no próximo livro, querida. Tá bom? Fica já feito o convite para os próximos livros aí. Nós vamos tocar essa série até o último livro, tá bom? Então, que Jesus te abençoe. Leva um abraço amigo para todos os irmãos do Humberto de Campos, tá? Obrigada. Yara, você encerra, por favor? Mestre Jesus, gratidão por esse estudo, gratidão por nos lembrar das legiões de irmãos que nos auxiliam, desses irmãos invisíveis que nos auxiliam, que nos socorrem, que nos incentivam ao caminho do bem, como disse o texto que hoje foi estudado. E que nós, Senhor, possamos, também como diz o texto que foi estudado, nos diplomarmos no amor, servir aos nossos irmãos com sinceridade e fidelidade. Que esse estudo de hoje fique em nossas mentes e que dê frutos para que nós possamos evoluir sempre e seguir sempre no caminho que Deus quer para nós. Gratidão, Senhor, pela Eva que nos trouxe isso tudo e por todos aqui presentes. Muita gratidão. Que assim seja.
Graças a Deus. Obrigado, Yara, mais uma vez. Obrigado, Eva. E obrigado a todos. E uma boa noite. Obrigado, noite. Eva.